Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de quê? De quê? De quê? De estudar Ordens do Amor, de Bert Hellinger. É isso aí, minha gente. Aqui a gente não para. Aqui a gente não para. Aqui tem estudo a semana toda, para todos os gostos. Então vamos lá. Hoje o título é a precedência no divórcio. A precedência no divórcio. O participante chega para Bert Hellinger e diz: o que fazer quando os pais se separam e os filhos perguntam: por que vocês se separaram? Deve-se dizer a eles, Bert Hellinger diz, isso não diz respeito a vocês. Nós nos separamos, mas continuamos sendo seus pais. Pois a relação de paternidade ou de maternidade é inseparável. Em casos de divórcio, acontece com frequência que os filhos são confiados a um dos pais e tirados do outro. Ora, os filhos não podem ser tirados dos pais. Mesmo após o divórcio, eles mantêm integralmente os seus direitos e deveres de pais. Como seria bom se fosse tão simples assim. Mas tem que ser assim, tem que ser assim. O que se desfaz é somente a relação de parceria. Da mesma forma, não se deve perguntar aos filhos com quem querem ficar. Olha que duro ter que fazer isso com os filhos, né? Fazer escolherem quem é melhor. Os dois são tão bons quanto para os filhos. Me perdi. Caso contrário, serão forçados a decidir entre seus pais, a favor de um e contra o outro. Isso não se pode exigir deles. Os pais devem combinar entre si com quem ficarão os filhos e então dizer-lhes com isso se fará, como isso se fará. Então, a decisão aqui é dos pais. O quão infantil seriam os pais ficarem trazendo esse problema para os seus filhos. Então, os pais combinam como que vai ser e os filhos acatam a decisão dos pais. Mesmo que os filhos protestem, sentem-se livres e satisfeitos porque não precisaram decidir entre os pais. O participante diz: não é verdade que muitos pais procuram desculpar-se diante dos filhos, contando-lhes o que não funcionou em seu relacionamento? Bert diz: tomem como princípio que as separações acontecem sem culpa. São via de regra inevitáveis. Quem procura pelo culpado ou pela culpa em si ou no parceiro, recusa-se a encarar o inevitável. Procede como se pudesse ter havido uma outra solução. Se a gente tivesse feito diferente, se tu tivesse feito isso para mim, se eu tivesse feito isso para ti, e assim vem, né? E isso não é verdade, porque tem aquela máxima que a gente diz: a gente fez o que pôde dentro dos recursos que tínhamos, então não existe culpa numa separação. Os dois construíram o seu sucesso ou os dois construíram o seu fracasso, né? E se separaram. Foi cada um para um lado e foi como foi e tá tudo certo. Separações são consequências de envolvimentos e cada parceiro está enredado da sua própria maneira. Por essa razão, em minha prática terapêutica, jamais procuro saber quem ou o que poderia ser culpado pelo fato. Digo a eles que acabou e que agora enfrentem a dor por ter acabado, apesar das boas intenções iniciais.
Quando enfrentam a dor, conseguem separar-se em paz e resolver de comum acordo o que precisa ser resolvido. Em seguida, cada um fica leve para o próprio futuro. É assim que procedo. Isso alivia a todos. O participante fala ainda: participei de uma pesquisa sobre as consequências do divórcio para os filhos e me interessaria saber o que você diz a respeito. Quando os casais revelam aos filhos sua intenção de se divorciarem, o primeiro impulso das crianças era sempre pensar que elas tinham feito algo de errado e que os pais estavam se separando por causa disso. Hellinger diz: quando há algo errado entre os pais, os filhos buscam a culpa em si mesmos. Isso é uma compensação, né? Os filhos sempre querem compensar a culpa através do sofrimento, das doenças, dos sintomas. Preferem ser culpados a atribuir a culpa aos pais. Então ficam aliviados quando eles lhes dizem: nós, como casal, decidimos nos separar, mas continuamos a ser seus pais e vocês continuam a ser nossos filhos queridos. O participante diz: posso aceitar isso, mas já reparei muitas vezes que as crianças continuam questionando por que razão os pais ficaram tão decepcionados. E aí o que faço? Bert diz: já lhe dei a solução. Porque aqui Bert traz uma solução, ele traz mais um problema. Bert traz a solução, ele traz mais um problema. Já lhe dei a solução. Mas existe uma outra coisa importante com relação ao divórcio. Depois da separação, os filhos precisam ficar com o progenitor, isso aqui é muito importante, que mais respeite neles o outro. Via de regra, é o homem, tá? É o homem. Via de regra, na época que Bert Hellinger escreveu esse livro. O homem respeita mais a mulher nos seus filhos do que a mulher respeita neles o marido. É quando a gente, como mulher, se separa e fica falando mal dos pais da criança. Então, os filhos ficam mais seguros do lado do pai nesse caso. E vice-versa. Só que, via de regra, Bert Hellinger observou que isso acontecia mais em relação às mulheres falarem mal do que os pais falarem mal. Quando são as mulheres que falam mais mal do marido, os filhos ficam mais seguros do lado do pai. Quando os maridos falam mais mal das mães, é melhor que os filhos fiquem com as mães. Isso é uma das opções, tá? Eu não sei se ele vai falar aqui nas outras, mas se ele não falar, eu falo. Quando aconselhamos um casal em vias de separação, devemos dizer-lhe que o melhor para o bem-estar dos filhos é que cada um continue a cultivar neles, nos filhos, o amor original que inicialmente sentiu pelo parceiro, seja no que for que se tenha transformado depois. Volta-se ao início do relacionamento, que para a maioria dos casais foi um tempo abençoado, um tempo de intimidade. Com a lembrança dessa intimidade, eles podem contemplar os seus filhos mesmo após o divórcio. Então, aqui tem essa questão de que os filhos ficam melhor colocados com o parceiro que mais respeita o outro nos filhos. Isso é o primeiro ponto. Outro ponto também é que, se forem filhos homens, eles vão crescer melhor do lado do pai. Agora, tem alguns momentos que as filhas meninas precisam ficar do lado da mãe. E isso também tem que ser visto. Então, assim, o que é o mais aconselhável? É a gente entender esse conhecimento
e a partir daqui examinar caso a caso, né? Ouvir pai, ouvir mãe e deixar os filhos fora disso completamente. Tá? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e até a próxima sexta com mais lições sobre ordens do amor. Tchau, tchau.